Oi, oi pessoal, estou conectando aqui, vou testando algumas coisas, só um momentinho para ver se está tudo ok. Bem-vindo ao pessoal que já está aí, que está começando devagarzinho. Hoje a gente vai falar algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu também estou ao vivo no Facebook, tá? Então se vocês quiserem chamar os colegas de vocês, eu vou esperar uns minutinhos. Enquanto isso, eu queria saber se o áudio tá legal. Estou com um feedback aqui para ver se está tudo ok. E eu queria que você me falasse se o áudio tá legal. Se o áudio estiver legal, eu vou pedir para você escrever a palavra acupuntura. Eu vou testar isso mais algumas vezes, vou ver com o pessoal, conforme as pessoas forem entrando. E para ver se está tudo bem. Tá bom? Estou acabando os últimos ajustes. Vou dar uma olhadinha aqui no pessoal. Bem-vindos, bem-vindo Darliele, Rodrigo, Cíntia, Rafitia, Uel K. Moraes, Franteode, não sei como é que fala, Sam C. Oliveira, Juan, naturoterapeuta Janete. Só fazer uma observação. O meu foco sempre tem sido para acupunturistas, porque é a minha formação. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é muito importante que vocês entendam que o que a gente vai falar aqui, o que eu tenho estudado, o que eu tenho apresentado ultimamente, é indicado para qualquer formação nessa área nossa. Eu falo de acupuntura porque os exemplos que eu dou são sobre acupuntura. Então é muito mais fácil para mim. Mas é claro que a aplicabilidade dessas coisas que eu falo, ela é para todas as áreas assim dessa nossa formação, né? Então não é exclusividade só para acupunturistas, porque a gente tem muito terapeuta que trabalha com outras técnicas e não necessariamente só a acupuntura, tá bom? São 8 horas em ponto agora, vou esperar só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Eduardo, Dines, Bruna, legal. Eu vou ver como é que tá no Facebook aqui, se tá rolando. Ah, aqui tá no Face também. Joia. Beleza. Pessoal,
Inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre a minha formação, quem sou eu, por que eu estou fazendo isso, da onde que surgiu toda essa teoria minha. Antes disso eu queria parabenizar vocês que estão aqui. Quem quiser, não sei se tem alguém aí, como é que tá essa situação. Eu vou colocar uma mensagem aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Beleza, muito legal, o pessoal tá chegando. Vou aguardar mais um minutinho só para a gente iniciar esse tema. Então, concluindo, pessoal, é o seguinte: eu sou acupunturista há 20 anos, eu sou fisioterapeuta, minha formação inicial é em fisioterapia. Eu estou gravando aqui hoje da minha casa fica em Minas Gerais, no sudoeste de Minas Gerais, bem na divisa do estado, próximo a Ribeirão Preto. Então eu tenho toda a influência do interior de São Paulo. Eu me formei em fisioterapia na PUC de Campinas, há 20 anos atrás, e junto com a fisioterapia eu fiz a minha formação em acupuntura no último ano e terminei o meu curso junto. O curso de acupuntura eu fiz em São Paulo, no SEATA, e sou professor na área há 17 anos. Há 13 anos eu trabalho no CTN, Centro de Estudos de Terapias Naturais, sou professor lá. Sou coordenador da viagem de estudos para a China. Tenho muito orgulho disso porque isso me permite experimentar coisas muito legais, que inclusive me trouxeram ideias e insights para esse projeto aqui hoje, para essa realidade aqui que eu vou trazer, que eu tenho trazido com esses materiais atualmente. Nesse processo de ser formado há tanto tempo e dar aula há tanto tempo, eu já participei da formação de mais de 3.000 alunos. E naturalmente eu tenho contato com grande parte desses alunos dos quais eu participei da formação, por meio das redes sociais. E uma coisa que eu pude perceber, tanto com esses profissionais que se formaram, quanto com os colegas meus que não foram meus alunos, eu percebi uma situação recorrente, que eu não sei se vocês se identificam com isso, mas eu pude perceber que muitos profissionais não estão totalmente satisfeitos, embora sejam fissurados pela área. Muitos adorariam ser mais valorizados, adorariam ter uma estabilidade maior nessa formação, com essa formação na área, mas o que é recorrente é que assim, a grande maioria não consegue viver só da acupuntura, embora fosse o seu grande desejo. A grande maioria tem uma outra atuação, normalmente na área da saúde, e nas horas vagas encaixa um paciente, não consegue muita recorrência desses pacientes, porque não se sentem seguros naturalmente, e isso gera uma certa frustração. E esses profissionais passam às vezes anos nessa vibe de não conseguir viver só da acupuntura ou só dessa área, dessa formação, e muitas vezes a própria formação inicial, no caso, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui da fisioterapia, às vezes até nesse setor também a coisa não é muito legal, não se desenvolve como as pessoas gostariam. E isso foi me frustrando, isso foi me incomodando, porque eu via a minha realidade, comparava com a realidade de outros profissionais, tinha as minhas dificuldades e as minhas frustrações, tive grandes acertos na minha carreira, mas sobretudo os meus erros é que me levaram a perceber e desenvolver estudos sobre empreendedorismo para profissionais da nossa área, considerando que, por melhor que seja a formação, e aqui eu falo num âmbito muito geral, a gente não é estimulado a falar ou a estudar ou até desenvolver as nossas características empreendedoras. O profissional da saúde, ele não é estimulado a isso. Isso é geral, isso não é
característica de uma escola específica. Eu vejo isso como uma falta de percepção mesmo, que agora a gente está observando isso com mais ênfase e algumas escolas estão incluindo, mas o que estão incluindo são aulas, né, pequenas aulas, palestras sobre isso, que dão um direcionamento, mas não preenchem essa lacuna tão grande que é na área da saúde o fato dos profissionais não serem estimulados a empreender. E isso gera uma série de problemas, uma série de consequências. E aí, o que acontece? Normalmente o profissional termina o seu curso e age intuitivamente, imitando alguns outros profissionais, sem muito parâmetro, imitando em todos os sentidos, até na questão financeira, valores a serem cobrados, uma série de coisas alguns erros muito grandes e a maioria dos profissionais cometem esses mesmos erros e isso vira um ciclo, isso vira uma bola de neve, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e eu acho que a gente precisa começar a estudar sobre isso, a entender sobre isso, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no Face. Cândida, oi Cândida, tudo bem? Obrigado pelo carinho, mande um grande abraço pro Barroca. A Ângela aqui disse que voltou. Joyce também falou aqui. Não aparece para mim algum comentário anterior. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Não, beleza. Aqui também, deixa eu ver se tem algum comentário. Legal, pessoal. Bom, então vamos lá. Passando por essa situação que eu falei para vocês, dessa angústia, desse incômodo de ver grandes profissionais, grandes alunos que eu tive, e confesso que muitas vezes muito melhores do que eu, para não falar a maioria das vezes, muito mais competentes tecnicamente do que eu, muitas vezes insatisfeitos. Isso começou a me incomodar demais e eu comecei a estudar muito a respeito e comecei a colocar em prática algumas coisas e comecei a perceber algumas mudanças muito grandes dentro do meu movimento, dentro do meu consultório. Pequenas coisas que eu ajustei me levaram a isso. Continuei nesse aprofundamento e hoje a minha proposta aqui, esse assunto é muito extenso, eu vou falar uma parte desse processo e o que eu vou trazer aqui é um trechinho de uma palestra que eu dei agora em Florianópolis, no Congresso Sul Brasileiro que teve lá, que foi super interessante, e eu montando a palestra e tal, eu queria focar em algumas coisas, porque, como eu disse, o assunto é muito extenso e eu precisava focar e trazer o máximo de estímulo e de visibilidade para isso que eu quero dizer. E eu cheguei em duas fórmulas, que esse é o tema de hoje, né? As fórmulas para o sucesso na nossa área, e a gente vai destrinchar um pouquinho essas fórmulas e vai tentar estimular você e te mostrar o quanto é importante desenvolver conhecimento nessa área. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu vou... Deixa eu fazer um teste aqui para ver se vocês conseguem ver aí. Tá com um pequeno delay, alguns segundos. Beleza. Acabei de ter o feedback aqui, tá aparecendo legal. E aqui, pessoal, é o seguinte. Eu cheguei meio que brincando, estudando, aprofundando. Eu cheguei em duas fórmulas, uma dando origem à outra. A primeira fórmula eu chamei de fórmula B, que depois eu vou explicar para você o que é que significa esse B. Essa é como se fosse uma fórmula matemática mesmo, que eu diria que é a fórmula do sucesso, né? E ela é composta pelas seguintes letras: E mais G somado a R mais T somado a F mais D
multiplicado por 1000 vezes H multiplicado por C. Dando sequência aqui, eu tenho o S. E aqui agora o meu objetivo é destrinchar essa fórmula. Cada letrinha dessa vai ter deixa eu fechar aqui fazer uma correção aqui, né? Aqui é uma multiplicação por 1000, repetindo, E mais G somado a R mais T somado a F mais D multiplicado por 1000H multiplicado por C vai me dar o S, e esse S já dá para imaginar que é sucesso. Vou pôr aqui o S. Essa fórmula aqui você vai ver que ela serve meio que para tudo, né? Porque, embora os exemplos que eu vá dar aqui são sobre essa área, como eu disse, você vê que são componentes que fazem parte de qualquer situação de sucesso, né? Esse primeiro aqui, a letra E, então, deixa eu fazer um outro movimento aqui. Então a letra E seria empreendedorismo. Essa é a primeira letrinha. É preciso ter características empreendedoras. Esse E aqui talvez seja o nosso primeiro grande obstáculo. A gente tem que elaborar isso de uma maneira melhor. Pessoal, eu vou pedir licença, eu estou incomodado, ficou muito feio isso aqui. Eu vou fazer essa fórmula mais bonitinha, um pouquinho menor. É que eu fiquei com medo de não aparecer aí para vocês e fiz muito grande, tá? Então a fórmula B é um colchete com um parênteses, E mais G somado a R mais T somado a F mais D, e aí a gente fecha, multiplicado por 1000H multiplicado por C igual a S. Isso. Agora ficou melhor. Pessoal, a letra E, então, como eu falei para vocês, é empreendedorismo. E aqui eu estou vendo que está muito claro esse verde, eu vou continuar com a letra, com a canetinha preta. Então, E, empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo tem uma coisa muito delicada, muito complicada, que eu vou destrinchar daqui a pouco. Esse G aqui é uma das coisas importantíssimas nesse processo e que talvez seja onde eu mais me equivoquei na vida. Embora tivesse noções do que deveria ter feito, noções que estava fazendo errado, mas nunca quis olhar para isso. E quando eu fui olhar, eu tive um susto muito grande. Esse G é gestão. Empreendedorismo sem gestão é perigosíssimo. Você pode fazer dívidas imensas, você pode se complicar e você pode criar e a coisa não acontece. Sabe aquelas pessoas que a gente sempre conhece alguém que a pessoa monta um monte de coisa, entra em vários negócios, mas não vai para frente, a coisa não flui, nada é bem sucedido? Pois é, normalmente isso está atribuído a uma falha no processo de gestão, que envolve uma série de atitudes, uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? A letra R
é uma letrinha que está muito na moda atualmente, que é resiliência. Todo mundo adora falar essa palavra, coloca coisas no Insta, no Face, né? É uma palavra linda, porque essa é uma palavra que é um termo que veio da física, atribuída à capacidade que alguns metais têm de, depois de serem deformados, voltarem à sua forma inicial. Então a resiliência é uma capacidade de alguns objetos, de alguns metais especificamente, de voltarem à sua forma inicial depois de serem deformados ou até moldados de alguma maneira. Isso volta à sua forma original. Trazido para o ser humano, para essa visão empreendedora, significa aquele perfil que toma várias pancadas, mas consegue se reerguer e voltar a ter a sua forma normal, voltar a ter os seus valores. Então esse é um termo muito bonito e tem sido utilizado para empresários que quebraram e voltaram, para pessoas que superaram doenças e tudo aquilo que cabe à comparação, né? Uma vez eu ouvi uma frase e me marcou muito, achei interessantíssima, porque eu me identifiquei, né? Que é assim: se deu certo, você foi resiliente. Se deu errado, ou se está dando errado, você é teimoso. E aqui eu acho que a gente tem que ter um pouco de cada. Resiliente, né? O resiliência. E aqui teimosia. Ó, tem gente querendo participar, não sei se vocês ouviram aí, são minhas filhas. Minhas cachorras estão latindo. Por que teimosia, pessoal? Porque tem hora que você vai ter que repetir erros. E a resiliência talvez seja uma palavra bonita, onde você não repete os erros. E você só houve um processo de superação. Mas a teimosia está no fato de ser chato. E muitas vezes você tem que ser chato com o seu ponto de vista, com a sua crença naquilo, brigando com pessoas que te amam e que às vezes estão tentando mostrar para você o melhor caminho, que não necessariamente seja o melhor caminho. Eu estou me baseando no fato de que a sua ideia é o melhor caminho, e aquela coisa que você às vezes não está vendo muito resultado, mas continua estimulado a fazer, e isso pode ser visto tanto por você quanto por outras pessoas como teimosia. Então é aquela história de você conhecer alguém e falar assim: fulano é teimoso, ou você ter essa fama de teimoso, né? Então é uma soma entre resiliência e teimosia, que é a ideia de tomar pancada, levantar de novo, ir para lá de novo, acreditando em algo mais forte, em algo superior, do tipo ter uma carreira bem sucedida como acupunturista, né? A próxima parte da fórmula é uma parte importantíssima, onde o F é foco. E aqui vem uma outra informação muito importante, pessoal. O foco. A coisa mais difícil do foco não é escolher o que você vai fazer. Na verdade, foco, muito mais do que dizer sim para algumas coisas, é dizer não para outras coisas. Não para assistir TV agora e estar aqui assistindo essa aula, não para o celular, não para as redes sociais, não para uma viagem quando você está num projeto. A dificuldade do foco não é dizer sim, é dizer não. Isso é uma coisa que eu mais tenho dificuldade. Isso é o que eu ouço falar de todos os grandes empresários, grandes empreendedores, ou melhor, não é nem grandes empreendedores. Eu conheço grandes empreendedores, mas o meu objetivo aqui é dizer
empreendedores bem-sucedidos, né? Então percebam que o foco está muito mais ligado a dizer não do que dizer sim. E associado ao D. Essas coisas eu pus junto porque elas não podem se separar. Empreendedorismo com gestão, eles estão juntos. Resiliência com teimosia estão juntos. E o foco com D de disciplina. Pessoal, disciplina, sabe por quê? Porque vai ter dia que você não vai estar afim mesmo. Seu foco vai desaparecer. E o que vai te manter no foco é a disciplina. É o hábito, e isso é o que vai te manter forte, isso é o que vai te manter no caminho. Então, foco sem disciplina, uma notificação do celular pode tirar você totalmente do prumo. Então, foco com disciplina. Multiplicado por 1000 vezes H. O que é o H? Humildade. Humildade para sentar nas cadeiras e voltar a estudar. Por mais experiência que você tenha na área, por mais vivência que você tenha, por mais que você tenha um mestrado em alguma outra área, um doutorado, um PhD, se é um tema que você não domina, você vai ter que humildemente estudar, se aprofundar, perguntar, se sacrificar em nome de uma causa maior. Eu poderia colocar mais algumas letras aqui, mas dentro dessa humildade cabe isso que eu quero dizer, que é paciência. Paciência, porque às vezes as coisas demoram para acontecer, não é do dia para a noite. Então você tem que ter a humildade de reconhecer que você não está pronto, de que as coisas demoram para acontecer, que as coisas precisam ser plantadas. E eu coloco 1000 vezes aqui, porque quanto mais humildade, melhor. Na verdade, você pode pôr 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Quanto mais humildade você tiver para entender todo esse processo, né? Para vivenciar isso, sofrer e levantar e tendo aquilo como meta, tendo aquilo como objetivo. E eu vou dar alguns dados importantes para você entender por que isso vale a pena. Tá? O C dessa fórmula seria a constância. Opa! Pessoal, o que é a constância nesse processo? Não é uma vez, não são 2 vezes, não são 3 vezes, é sempre. É repetindo todo esse processo o tempo todo. Não tem nada pronto, você tem que repetir, você tem que insistir. Resiliência, teimosia, constância em todo o processo, é isso que vai levar você a ter sucesso no seu consultório. Ô Wander, mas está muito teórico isso. É uma fórmula linda, você está falando igual essa coisa que está rolando agora, né? Sobre empreendedorismo, sobre coach, motivacional. Eu queria dizer, pessoal, que assim, ó, primeiro eu não sou coach, eu não sou palestrante, eu sou um professor de acupuntura, que hoje eu tenho um consultório com bastante movimento, mas que eu já tive muito movimento sem retorno financeiro, eu já tive pouco movimento com retorno financeiro, eu já fiquei sem movimento, então eu pude experimentar muitas coisas e eu queria dizer e deixar bem claro aqui para vocês que eu estou trazendo para vocês a minha vivência, a minha história de 20 anos na área, associado ao que eu percebo no que falta de para outros profissionais, que às vezes tem a mesma vivência em termos de tempo que eu, e principalmente para quem está começando, para começar certo, né? A humildade aqui se encaixa para quem está há muito tempo no mercado, de entender que não sabe isso, que não sacou isso. Às vezes essa molecada que vem hoje já vem com tudo isso nesse movimento, só que a molecada vem com uma ideia de que as coisas acontecem do dia para a noite, e não é assim que funciona. Então eu acho que esse tema cabe
para todos esses perfis, né? Tanto para pessoas mais jovens quanto para pessoas que têm mais tempo de mercado. E aqui, pessoal, eu chamo de fórmula B porque essa letra B eu atribuí o nome de bagagem. Isso aqui é a sua bagagem. Isso aqui é a sua bagagem, a bagagem que você vai adquirir ao longo da vida. Aqui tem um pedaço de cada uma letrinha dessa aqui tem um pedaço da minha bagagem profissional. Provavelmente tem da sua. E aqui você precisa ver o que te falta para ser bem sucedido, para ter uma carreira bem sucedida. E eu queria fazer um adendo aqui, muito importante, com relação à primeira letrinha da fórmula, que é a palavra empreendedorismo. Pessoal, como eu já falei aqui, eu conheço muitas pessoas empreendedoras, né? Só que ser um empreendedor bem sucedido é completamente diferente. Qualquer projeto de vida que você inicia, você é um empreendedor, né? O simples fato de você se formar e montar o seu consultório, você foi empreendedor. Agora, será que você foi empreendedor com perspectiva de ter sucesso? Porque aqui, para mim, é o grande segredo. Essa palavrinha aqui, ela se subdivide em 3 aspectos. Um empreendedorismo bem-sucedido, um empreendimento bem-sucedido, ele tem 3 pontos fundamentais, e é aqui que entra a justificativa de tudo isso que eu estou falando. Um empreendedor bem-sucedido, ele precisa ter essas características, ou ele precisa estar associado a pessoas que tenham essas características. A primeira característica deixa eu apagar aqui. A primeira característica é visão. Todo empreendedor tem que ter visão. E aqui é o grande lance. Eu queria dar um dado para vocês. Por que eu acho que vale a pena investir nisso? Recentemente a Fiesp publicou um levantamento que foi feito, e ela apresentou isso. Esse levantamento apresentou o seguinte resultado: 80% da população brasileira está buscando ter uma vida mais saudável, sobretudo com relação à alimentação. Eu fico me perguntando como que a indústria do refrigerante vai sobreviver, porque as pessoas hoje estão muito esclarecidas do quanto isso faz mal. Estão bebendo cada vez menos refrigerante. Sinceramente, eu queria entender isso. Como que essas indústrias estão fazendo, porque as pessoas estão mais esclarecidas. Eu estou falando do refrigerante aqui, mas são tantas outras coisas, né? Tantos alimentos que se consumiam no passado, que hoje não se consome mais. Então, quando eu pego um levantamento desse, observando que 80% da população busca uma vida mais saudável, e eu sei que o que eu trabalho é um recurso que promove uma vida mais saudável, se eu não estou tendo a quantidade de clientes suficientes, alguma coisa está errada. Então tá faltando, eu estou falhando em algum processo. Então, para mim, a grande visão é que essa área é uma área que a tendência é isso crescer muito, a tendência é isso se desenvolver. Então, empreendedorismo tem 3 aspectos. O primeiro dele, visão. O segundo aspecto, que o bicho começa a pegar. Essa questão da visão aqui, ela pode ser muito mais ampla, a visão de aonde isso ocorre da melhor maneira, em que ambiente, em que local, em que cidade, em que meio. Então tem pessoas que conseguem bater o olho numa determinada situação e veem grandes empreendimentos nesse processo. Se você tem isso, beleza. A grande maioria dos profissionais da nossa área não tem, e eu vou mostrar exatamente aonde que a gente tem isso mais desenvolvido. O segundo aspecto importante de um empreendedorismo de sucesso é o aspecto da administração, que aqui envolve um pouco da gestão também, né? Porque às vezes o cara tem uma baita visão,
mas é um péssimo administrador. Que é exatamente onde eu falei da falta de gestão, que é alguns equívocos graves que eu cometi e que a grande maioria dos profissionais da nossa área comete, e quando às vezes descobre isso é um pouco tarde. Os profissionais da nossa área não valorizam a contratação de outros profissionais para cuidarem dessa parte, e aí a gente quer centralizar tudo, a gente não consegue delegar, e pela falta de experiência a gente comete equívocos grandes, e às vezes até mesmo básicos. Então esse é um outro aspecto importante aí dentro do processo de um empreendedorismo de sucesso. E aqui, pessoal, vem aonde a gente gosta, onde a gente foca e aonde a gente é especialista, que é a parte técnica. Todo empreendimento bem-sucedido deve ser composto por um triângulo. Visão do negócio, observando a demanda, estudando a demanda, parte administrativa, a parte de gestão e a parte técnica. Em qual desses você se enquadra melhor, você acha? Você como acupunturista? Provavelmente aqui. Porque provavelmente todos os investimentos que você fez, ou 80%, 90% dos investimentos que você fez, foi nessa parte aqui, ó. Sabe por quê? Porque se você tem mais tempo de formado, e as coisas não estão acontecendo para você, muitas das vezes você pode ter acreditado que o que te faltava era conhecimento técnico. Então você vai lá e faz mais um curso. Se anima por um tempo, convive com pessoas que contam um monte de histórias de sucesso, histórias de grandes resultados. E é interessante porque a maioria das vezes os resultados são mostrados em casos. Por exemplo, eu tinha um paciente que tinha determinado problema e eu fiz isso com ele e ele melhorou. Todo grande profissional, todo grande professor tem uma história assim. Agora a minha pergunta é, você tem isso com constância? Você tem muitos pacientes onde você utiliza isso com frequência e isso te dá um retorno que te dá um padrão financeiro interessante para você continuar nessa área, né? Então, isso que eu acho muito relevante. Nós, profissionais, a gente se sente muito mais à vontade investindo em técnica. Passa um tempo, as coisas voltam a estar como estavam, o que é que você faz? Um novo curso, um novo equipamento, surge uma técnica mirabolante, você começa a guardar dinheiro para investir nisso e não faz quase nenhum investimento, nem de dinheiro, nem de tempo, nem de estudo, nessas outras duas partes aqui. Por quê? Porque te falta disciplina, porque te falta foco, porque te falta resiliência. É mais cômodo aprender a parte técnica, porque essa é uma parte que você já domina um pouco. Agora, eu tenho uma pergunta cruel para te fazer. Nesses 3 pilares aqui, onde está embasado um empreendimento de sucesso, qual parte você acha mais frágil? Eu te pergunto. É justamente a técnica. Sabe por quê? Porque numa sociedade onde eu tenho 3 perfis, um visionário, um administrador e um técnico, o visionário e o administrador podem trocar esse técnico por um outro. A parte mais frágil de um empreendedor, de um empreendimento de sucesso, é a parte técnica. Então é onde a gente precisa começar a investir. A gente precisa começar a fazer cursos, a gente precisa começar a ler, a gente precisa começar a estudar com pessoas que tenham visão, que saibam de administração e de gestão. Porque isso aqui eu posso assegurar que não é o que falta para o profissional brasileiro. Se você está começando na área, saiba que se você fez um bom curso, o seu curso básico pode te dar toda a bagagem para a sua carreira, e essa sua carreira pode ser muito bem sucedida só com o seu curso básico.
Eu asseguro isso para você se você estudou numa boa escola. É óbvio que eu não estou aqui desestimulando você de se aprofundar em técnica, até porque se você terminou o seu curso, mas ainda é inseguro, fazer outros cursos técnicos vão te dar essa segurança. Então, eu não estou dizendo que você precisa ficar só com aquilo, mas eu estou dizendo é que o seu investimento não pode ser só nisso. O grande problema é você achar que o que está te faltando é conhecimento técnico. Na maioria absoluta das vezes não é. E sabe o que é mais interessante? Você, quando pensa em montar uma sociedade, abrir um negócio com um colega que se formou com você, uma pessoa querida, um grande amigo, provavelmente a grande especialidade dele qual é? A mesma sua. Então, os dois provavelmente ficam perdidos com relação à visão e à parte administrativa. A coisa não vai ser dividida nesse setor e vocês, isso eu já cansei de ver. De repente vocês estão brigando por paciente, um é concorrente do outro no mesmo ambiente, gerando muitas vezes um mal-estar. E às vezes quando um resolve assumir a parte administrativa, ele se sente sobrecarregado. E aí ele começa a se desentender com aquele profissional que justificadamente fala assim, não, eu não entendo disso, você faz isso melhor do que eu. Isso é um outro aspecto importantíssimo também nesse processo de sociedades, de parcerias. Então isso é muito importante que você entenda, que você estude, que você se aprofunde. Essa é a minha sugestão. Então eu queria recapitular aqui a fórmula que seria empreendedorismo mais gestão, esse empreendedorismo dividido entre visão, administração e parte técnica na mesma proporção, somado a resiliência com um pouco de teimosia, somado a foco com disciplina, lembrando que a parte do foco é dizer não para as outras coisas, e disciplina justamente para quando você não tiver afim, você se manter no foco, multiplicado por 1000 vezes humildade, multiplicado por constância, porque isso é todo dia. É aqui hoje no domingo, é amanhã segunda-feira, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de carreira. Isso fatalmente te leva ao sucesso. Agora, eu queria apresentar para vocês a segunda fórmula que eu acabei descobrindo, né? Acabei fazendo uma brincadeira, analisando grandes nomes, grandes perfis, empreendedores de sucesso aí, né? Eu chamei essa fórmula de bagagem, né? Fórmula B. Então, isso me deu origem à fórmula E, que é B dividido por T é igual a E, onde eu vou ter a letra B, bagagem, na letra T, a palavra todos. Quem são esses todos? Parceiros, colegas, pessoas que acabaram de se formar. Isso te leva para a estratosfera. Vou pôr aqui parceiros, colegas. Isso te leva para a fórmula E de estratosfera. Pessoal, sabe aquela coisa de dividir para somar? É essa a ideia. Passe a sua bagagem para frente. Faça isso que eu estou fazendo agora. Divida com quem está interessado. Sabe por quê? Porque o que eu tenho visto muito nesses estudos, e eu tenho defendido muito nesses estudos, é que as pequenas empresas, ou os pequenos grupos, estão se juntando e formando médias corporações ou médios grupos. Os grupos médios estão se juntando e formando grandes grupos. E os grandes grupos estão se juntando e formando grupos gigantescos, imensas corporações. Pode reparar a tendência ao cooperativismo, como tudo que a gente vai trabalhar hoje, tudo que a gente consome hoje, tem sido
em forma de cooperativa. Essa é uma tendência nos negócios. Então eu entendo que se a gente se junta, a gente forma uma classe forte. Essa é a minha teoria, essa é a proposta desse trabalho meu. A gente precisa se juntar para que a gente seja uma classe muito forte, uma classe muito grande, e a gente não se surpreenda com ataques que a gente recebe frequentemente. E a gente sabe como isso é, quem é mais velho sabe do que eu estou falando, e isso nos gera tanta insegurança. E principalmente às vezes a gente vê alguns profissionais sendo atacados sozinhos, sem uma defesa de classe. Eu não estou propondo aqui nenhum tipo de sindicalização, nenhum tipo de sindicato, não é isso não. É um fortalecimento emocional, um fortalecimento enquanto uma classe, onde a gente tem uma estrutura, onde a gente sabe empreender, onde a gente sabe aonde a gente quer chegar, levando em consideração, acho que a principal situação disso, que é a demanda. Pessoal, as pessoas estão procurando ter uma vida mais saudável. Nós temos as informações para dar a essas pessoas uma vida mais saudável. O que a gente precisa é estudar essas pessoas, ver o que essas pessoas estão buscando e oferecer para elas de acordo com o seu interesse. Para isso tem uma série de outras coisas. Esse assunto é infinito, a gente está simplesmente começando a abordar isso. Eu trabalhei esse ano de 2018 inteiro praticamente falando sobre isso, focando sobre isso, desenvolvendo materiais sobre isso. E inclusive eu queria aqui, eu não vou me estender muito, eu já estou concluindo, eu queria dizer para você que se você ainda não baixou o e-book 12 dicas para empreendedorismo para acupunturistas, tá no perfil, tá na biografia do perfil do acupunturista de sucesso aqui no Insta. Então se você ainda não curtiu lá, se você ainda não segue, curte, entra lá na biografia e baixa esse e-book, tem umas dicas legais lá. E eu acho que a gente precisa começar a falar essa linguagem, a gente precisa começar a se desenvolver isso. E eu queria muito ver a sua opinião com relação a isso. Eu queria que você participasse, deixasse suas dúvidas, ou no Face, na página também Acupunturista de Sucesso, ou no próprio direct do Instagram. Se quiser fazer alguma pergunta aqui agora, eu acabei não olhando mais porque eu fiquei focado no que eu tinha para dizer, né? Tô vendo aqui algumas mensagens, depois vou ver com calma. Legal quem tá curtindo. O André Fontana. A Ângela também, boa explanação de empreendedorismo. Eu acho que é isso, né, pessoal? A gente precisa focar nisso. Eu queria sugerir para vocês uma coisa, eu ainda vou confirmar, mas eu estava querendo fazer uma outra live, acho que segunda-feira, que é feriado, né? Dia 20, acho que a gente poderia bater um papo mais sobre isso. Vou elaborar um tema, talvez falar sobre os 5 erros mais cometidos pelos profissionais da nossa área, que também é uma outra abordagem que eu acho muito importante para que a gente não cometa esses erros e saiba como reverter isso. Eu volto a divulgar se essa live for acontecer. Então se você está aqui e quiser ficar ligado, chamar mais alguém, e vamos deixar marcado aí para segunda-feira, dia 20, às 20 horas, como hoje. Tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta para a gente finalizando, já são quase 10 para as 9. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui por esses minutinhos. Se não, pessoal, foi um prazer, muito obrigado, parabéns mesmo aos bravos guerreiros que ficaram até aqui e ouviram um pouquinho sobre esse tema, estão interessados nisso. Tá? É um prazer imenso. A Carla está aqui, olha que legal, Carla, já viu aí dia 20, às 8 horas da noite. Pamela também, dia 20 é terça, exatamente, terça-feira, eu falei outro dia. Obrigado, Marisa. Odai,
eu vi aqui que você colocou, não sei se você está aí ainda, se você tiver, me ouça, você está falando que a sua maior dificuldade são as parcerias, né? Eu penso o seguinte, a primeira coisa é você identificar quem você quer como parceiro e fazer uma lista, né, de quem você quer como parceiro e principalmente, para mim, um dos grandes segredos, o que você tem para agregar para essas pessoas. Ofereça antes de pensar em receber. E elabore uma forma de chegar a essas pessoas mostrando a sua identidade com ela, aonde vocês se ligam e o quanto você pode agregar para ele. Que, consequentemente, um gatilho de reciprocidade, isso vai ser retribuído. É mais ou menos o que um professor faz, né? Os melhores professores são aqueles que se doam completamente pelo aluno. Isso forma grandes relações, grandes amizades. Tem professor que esconde o jogo, né, que não explica muito. A gente sempre teve algum professor assim, né? Lembro disso muito na faculdade. Às vezes o professor não quer dizer muito assim. Então, ofereça, mostre para ele quanto você pode oferecer e agregar, antes de pensar no quanto ele pode agregar para você. Acho que esse é um caminho para você conseguir grandes parcerias. Espero que você consiga ter visto. Tô vendo aí que você está aí. Legal, Dai. Pensa nisso. Foca em quem, escolha em quem que você pensa em ter como parceiro, foca nessa pessoa, faça uma lista de outros possíveis parceiros e veja o que ele tem de legal que pode agregar para você, que você tem que possa agregar para ele, para melhorar a situação para ele e, consequentemente, isso vai trazer retorno para você. O Everton, grande Everton, meu amigo, Everton querido. Wander, me ajudou muito a chegar onde estou hoje. Muitas dicas importantes que fazem diferença na sua carreira. Legal, Everton. Obrigado pelo seu depoimento. Grande professor Everton. Tudo bem. Feriado mesmo. Justamente por ser feriado, é um dia mais leve, né? Mas no outro dia tem aula. Tô brincando. No outro dia tem trabalho normal. Então, provavelmente, eu acredito que as pessoas não vão abusar muito, né? Tenta aí, doutora Bruna F. Acupuntura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Terça-feira, dia 20. Juntos somos mais fortes, sem dúvida, Cleide. Sem dúvida. Sei Catimbo. Sensacional a sua colocação. Que legal. Leve isso adiante. Promova isso. E traga mais pessoas para desenvolverem isso. Agradeço aqui os cumprimentos do pessoal. Pessoal, eu vou encerrando. Se alguém quiser deixar mais algumas coisas aqui, vou ler mais a última dúvida aqui. O Haroldo, sou acupunturista cadeirante, tem um fator mesmo que seja mínimo, o preconceito. O que teria como dica ou algo assim? O Haroldo, eu confesso que eu não consigo entender o porquê desse preconceito, porque a capacidade de atuação está muito além disso, né? A competência está muito além do fato de se andar, né? Então eu acho que às vezes é você fazer o estudo da sua capacidade, da sua potencialidade, e vou te dar uma dica além dessa, Haroldo. Eu acho assim, mostre do que você é capaz. Se as pessoas não te respeitam pela sua condição de cadeirante, primeiro que são pessoas que provavelmente não conhecem a sua capacidade. Essas pessoas elas têm que te respeitar pela sua capacidade, entendeu? A sua condição nada impede você desenvolver um excelente trabalho. Eu tenho aqui para te dizer que a gente teve alunos cadeirantes, alunos com deficiências físicas importantes e que desenvolvem trabalhos maravilhosos como acupunturistas, e eu acho que está muito mais ligado a isso do que qualquer outra coisa. Faça uma autoanálise e comece a mostrar a sua capacidade. Primeiro para você se preencher, e depois comece a desenvolver o gatilho da reciprocidade.
né? Traga as pessoas e mostre do que você é capaz. Isso vai surpreender. Tem uma coisa que talvez eu pudesse falar em outro momento, mas eu vou finalizar dizendo ela aqui. Nesses estudos que eu desenvolvi, eu aprendi uma regrinha chamada regra 333. Não sei se vocês já ouviram falar. 333. Essa regra diz que para cada 3 pessoas dispostas a falar bem de você, existem 33 pessoas dispostas a falarem mal caso você cometa algum erro. E essas pessoas que falam bem, elas não falam do bom atendimento. Elas falam do atendimento surpreendente, do atendimento excepcional. Então, Haroldo, elabore uma situação, eu não sei como, precisaria ver a sua realidade, a gente pode depois até conversar mais particularmente para eu entender o seu processo e poder te ajudar, mas elabore uma situação onde você ofereça para as pessoas um atendimento excepcional. Essas pessoas vão comentar sobre o atendimento excepcional. O bom atendimento normalmente não é comentado, porque ele é tido como um atendimento normal. O mau atendimento, 33 pessoas estão dispostas mais com relação a essas 3 que estão dispostas a falar do atendimento surpreendente. Pense nisso que eu acho que pode fazer a diferença na sua vida, tá? A limitação está na cabeça das pessoas. Pensa nisso e incentive essas pessoas que conseguem ver as coisas dessa forma, tá? Pamela, muito obrigado pelo tempo, atenção e dica. Eu que agradeço o fato de vocês estarem aqui me ouvindo. A Ângela, obrigada pela dica. Pessoal, eu vou encerrando aqui. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi um prazer imenso. E dia 20, terça-feira, às 20 horas, a gente volta a falar aí sobre os 5 erros mais comuns cometidos por profissionais na nossa área, no tocante a empreendedorismo. Não vou falar de erros técnicos, até porque não faz sentido nenhum com essa proposta. Tá bom? Espero que vocês tenham um excelente final de domingo, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e que seja muito rica e de bons negócios. Até a próxima. Obrigado.